Boa noite, terça-feira, 23 de agosto. O Nesp Notícias começa uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Bauru. Nesta edição, vamos conversar com o candidato do PMDB, Renato Purini. A gente destaca também um dos temas da cidade que ficam como desafios para a próxima gestão. Mobilidade urbana, os problemas no transporte coletivo, a falta de alternativas ao ônibus e o baixo incentivo ao uso da bicicleta. O Nesp 40 anos. Você vai ver como foi a festa que homenageou todos que fazem parte da história da universidade. Nos dias em que recebermos os candidatos a prefeito de Bauru, o Nesp Notícias exibe uma reportagem que discute um dos problemas da cidade. Hoje vamos falar de mobilidade urbana, uma questão que passa até pelo sucateamento da malha férrea. O período de decadência começou nos anos 60 e atravessou as décadas seguintes. Sem investimentos do governo federal, a rede ferroviária contraiu dívidas. Já em meados dos anos 90, começou o processo de privatização. Hoje, as linhas que cortam Bauru transportam apenas cargas. As vias férreas vão de leste a oeste e do centro à região sul do município, cruzando ruas e avenidas movimentadas. A utilização da malha férrea para o transporte suburbano chegou a ser implantada. 2 locomotivas elétricas com um carro de passageiros ligavam o centro da cidade aos extremos leste e oeste, em um trajeto de aproximadamente 10 quilômetros. Mas 1 ano e meio após ser inaugurado, o serviço acabou. A faixa utilizada pela ferrovia não tinha nenhuma adaptação de acessibilidade para os usuários dos bairros. Então, ninguém se sentia seguro, além do que você gastava um tempo muito grande de espera da composição e depois o mesmo tempo de viagem. Nos últimos 30 anos, o único transporte coletivo que se consolidou na cidade foi o ônibus, e ainda assim com diversos problemas. Uma cidade tão grande e nós não temos um terminal rodoviário. É uma falta de respeito com os moradores, com os cidadãos. Faltam muito ônibus. Ônibus demora de 45, 50 minutos. Sábado, domingo e feriado, então eu nem saio de casa por isso. Em 2014, a prefeitura contratou uma empresa para traçar um plano de transporte coletivo para a cidade. E algumas ações foram desenvolvidas, como descontos fora do horário de pico e integração com bilhete único. A proposta também previa a construção de terminais em pontos estratégicos da cidade para distribuir as linhas do centro, mas eles não foram construídos por falta de dinheiro. O problema maior do novo plano é que ele é muito conservador, no sentido de que ele visa melhorar a qualidade do sistema para os atuais usuários. Sem dúvida nenhuma deve melhorar para os que já fazem uso, mas ele deveria contemplar novos modelos para atrair o usuário do transporte individual, o que não está sendo feito. As ruas e avenidas lotadas em horário de pico são um reflexo da opção pelo transporte individual. A cidade conta hoje com uma frota de 265 mil veículos para 367 mil habitantes. Um cenário que, para ser modificado, depende tanto da mudança de hábitos da população quanto de incentivos do poder público. Uma proposta de implantação de um sistema integrado a partir do VLT, o veículo leve sobre trilhos, já chegou a ser indicada à prefeitura, mas também esbarrou na falta de verbas. O especialista acredita que a cidade ainda não comporta o sistema. É preciso que você tenha uma demanda em torno de 25 mil pessoas por hora, ao longo do corredor. E nós não temos essa demanda hoje. Então pode-se pensar no VLT em longo prazo. Enquanto isso, quem depende diariamente do transporte público para se deslocar sofre com a precariedade.
É o caso da Célia. A empregada doméstica mora na zona oeste da cidade e trabalha no outro extremo. Todos os dias precisa pegar 2 ônibus, um para ir até o centro e outro até a zona leste da cidade. Com a proposta do VLT, a viagem seria mais rápida e sem troca de linhas. Seria interessante, né? É gostoso, porque a alegria para a gente também, para ver que o trem está voltando a circular, né? Você passa lá no centro da cidade, você vê lá na estação, tudo aquilo parado virando sucata, pelo menos eles vão usar, a gente vai estar usando, né? Uma modalidade de transporte que poderia ajudar a desafogar o trânsito na cidade é a bicicleta, mas quem se arrisca encontra dificuldades. Lilian faz o trajeto de casa ao trabalho todos os dias. No trecho, ela percorre as ruas centrais em horários de tráfego intenso. Alguns lugares exigem mais cuidado, como no viaduto da Rua 13 de Maio. Mesmo com os obstáculos, ela insiste no uso da bicicleta por vários motivos. A primeira opção é economia de combustível, depois economia do planeta. E prazer mesmo, a bicicleta causa um prazer muito grande, você tem momentos mágicos que você passa só quando você está com ela, você presta atenção no trânsito, na cidade, nos mínimos detalhes que quando você está dentro de um carro você não consegue observar e sentir mesmo. Em Bauru existem mais de 10 quilômetros de ciclovias. Ciclofaixas de trabalho são pouco mais de 7 quilômetros. Para lazer, como a da Getúlio Vargas, são pouco mais de 6 quilômetros. Mas para quem tem optado pela bicicleta como meio de transporte, esse número ainda está longe do ideal. Quando a gente pensa em se locomover por bicicleta, a gente tem que entender que não é possível ter estrutura cicloviária em todas as vias da cidade. Então, em um momento ou outro, o ciclista vai compartilhar a via com os demais componentes, os motorizados, pedestres e todos mais. Então, o que tem que vir primeiro? A educação. Todos têm que entender que todos somos o trânsito. Oferecer melhores condições de mobilidade é uma das ações que serão cobradas do próximo prefeito de Bauru. No próximo bloco, a gente discute mobilidade urbana e outros temas com o candidato a prefeito de Bauru pelo PMDB, Renato Purini. Voltamos num instante só. Voltamos e a gente recebe agora o candidato a prefeito de Bauru pelo PMDB, Renato Purini. O Purini vem com a coligação Avança Bauru, da qual fazem parte, além do PMDB, o PDT, o SD, o PHS, o PSL, o PRP e o PRTB. Ele tem como candidata a vice-prefeita Darlene Têndolo, também do PMDB. Vamos então conhecer as propostas do candidato. Purini, muito obrigada por sua presença aqui no Eu que agradeço. Notícias. Olá, boa noite. Obrigado. Boa noite. E a ordem das entrevistas com os candidatos foi definida em sorteio e elas vão durar sempre 10 minutos, contados a partir de agora. Purini, a gente viu a reportagem sobre problemas de mobilidade urbana. É uma área que tem relação direta com a Endurbe, uma empresa que você conhece muito bem, porque já presidiu. Caso seja eleito, como você pretende melhorar o transporte coletivo, que é alvo de muitas críticas, e você investiria em outros meios de transporte, alternativas aos ônibus? Veja, eu acho que no primeiro momento nós temos que dialogar com as empresas concessionárias para que elas façam investimentos, especialmente na frota de ônibus. Nos últimos 8 anos nós investimos muito em asfalto novo. Então esses ônibus não chegavam até alguns locais que hoje chegam, em vários locais, em diversos locais. Então para que a gente possa melhorar o transporte coletivo, acho que de forma central é dialogar com as empresas concessionárias para que nós possamos ter investimento em novos carros. Ao mesmo tempo, nosso governo nos últimos 8 anos investiu muito em transportes alternativos. As bicicletas são um grande exemplo. Vocês citaram na reportagem que são 8 quilômetros de ciclofaixa. Quando nós assumimos o governo há 8 anos, nós não tínhamos sequer 1 metro de ciclofaixas. Investimos muito nisso. Agora, cabe também uma mudança de cultura das pessoas. E não é possível fazer, infelizmente, ciclofaixas em todas as vias. Ao mesmo tempo, há uma diferença entre ciclofaixa e ciclovia. Todas as avenidas que fizemos nos últimos anos, todas elas têm a ciclovia. E a ciclovia traz uma comodidade maior para o ciclista por conta da segurança que ela proporciona. Já as ciclofaixas, a segurança não é tão grande. E há áreas como, por exemplo, a área central, que é muito difícil você implantar ciclofaixas. Então, nós precisamos ampliar a discussão com a cidade, poder conscientizar melhor as pessoas para que esses meios alternativos sejam respeitados. Mas acho que de forma central, mobilidade é um assunto muito sério, que demanda muitos investimentos, não é apenas investir
dialogar com as concessionárias de transporte para investir nos ônibus, nós precisamos criar forma de escoar o trânsito, precisamos discutir a descentralização das estações de ônibus nos bairros, nós precisamos recuperar Rodrigues Alves. Na verdade, a Rodrigues Alves é um grande corredor de ônibus, é um grande terminal a céu aberto. Nós temos lá uma deterioração muito grande do asfalto. Nós tínhamos a prioridade de asfaltar os bairros, agora temos que olhar para o centro, melhorar a condição do centro da Rodrigues Alves para poder receber um trânsito maior desses ônibus e, ao mesmo tempo, discutir o investimento em grandes avenidas. Fizemos várias, fizemos Comendador Marta, fizemos do Córrego Barreirinho, enfim, fizemos diversas avenidas, mas precisamos discutir pelo menos 4 grandes avenidas para que a gente possa retirar o trânsito do centro, fazer com que as pessoas possam fazer interligação nos bairros, evitar de usar o centro. Eu acho que, de forma central, é isso. E, para fechar, investir num plano de mobilidade e contratar um plano municipal de mobilidade para pensar a cidade para os próximos 50 anos. Talvez o VLT não seja o momento de nós colocarmos o VLT em Bauru, mas nós precisamos começar a pensar o futuro, e só com profissionais para isso. Por e isso recursos, é que nós vamos, muitos recursos. Não há dúvida, mas para que nós tenhamos, para saber o que fazer para o futuro, nós precisamos ter um plano municipal de mobilidade para pensar Bauru para os 50 anos, para os próximos 50 anos. E dividir esses recursos nos próximos 50 anos, porque os investimentos devem ser altos, mas se a gente fizer um plano, um planejamento, e seja quem for o gestor que estiver à frente, seja qual for o prefeito, seguir um plano que esteja baseado, por exemplo, em uma lei, ele obrigatoriamente vai seguir e os recursos vão ser reservados. Ainda no âmbito da Endurbe, que é responsável pela coleta de lixo, num eventual governo seu, o lixo de Bauru vai continuar sendo levado para um aterro privado? Enquanto houver essa política de enterrar lixo, sim. O que nós vamos fazer na nossa gestão é trazer a iniciativa privada em uma parceria com o município para que nós possamos tratar o nosso lixo. E tratar como? Tratar através de uma usina de lixo. Hoje já existem diversas tecnologias que podem aproveitar o lixo. Lixo é dinheiro. Não se deve enterrar mais o lixo. Agora, um passivo ambiental como esse, enterrar, aí não. Então nós vamos avançar numa parceria com a iniciativa privada, porque os investimentos são altos, e nós queremos uma usina de geração de energia em Bauru proveniente do nosso lixo. Já é regulamentado e execuível num mandato em 4 anos? Com absoluta certeza, com absoluta certeza. Nós temos empresas, usinas que funcionam, com licenças da CETESB, enfim, mas é necessário uma parceria com a iniciativa privada. São muitos recursos, é um investimento alto, e para isso nós temos que ter parcerias com aqueles que detêm a tecnologia. E aí, levar as nossas cooperativas de recicladores para dentro do aterro. Todo o lixo que chegar no aterro passa por uma separação e a gente fomenta as cooperativas, gera emprego e renda para essas pessoas. Depois de separar o que dá para aproveitar, a gente coloca numa usina, coloca num reator de pirólise, porque na verdade não é queima, é pressão e temperatura. Gera pressão, movimenta a turbina, gera energia. Quem é que pode ganhar eventualmente um processo como esse? Que empresa que vai operar? Aquela, por exemplo, que vender energia mais barata para o município. Aquela que der o menor preço para vender para nós, a gente dá um contrato de 20, 25 anos, ela coloca essa usina e não vai resolver o problema só de Bauru, vai resolver também o problema de uma enorme região que também sofre com a deposição dos seus resíduos. Enterrar lixo fora de Bauru. Nós vamos fazer dinheiro do lixo. O seu plano de governo coloca como palavra-chave o desenvolvimento econômico, com foco na geração de emprego. Como você pretende atrair mais indústrias para a cidade que gerariam esses empregos? Você prioriza o ecodistrito, mas hoje os empresários enfrentam problemas infraestruturais num distrito que já existe, que é o Distrito 4. Veja, o Distrito 4 nós estamos investindo muito. Criamos a Associação do Distrito 4, que é a primeira associação de distritos em Bauru. É o primeiro modelo desse que nós conhecemos numa outra cidade. Tivemos adesão de 100% dos empresários daquele local. Eles vão nos ajudar, inclusive, a cuidar da infraestrutura de lá, segurança, asfaltamento, enfim, a cuidar de tudo que tem ali. Agora, nós criamos um novo modelo, que é o Distrito Ambiental, que é o Ecodistrito, junto com um parque tecnológico ambiental também. Porque, veja, nós temos o mercado consumidor de São Paulo, 80% do mercado consumidor de São Paulo está em São Paulo, Grande São Paulo e a região de Campinas e Jundiaí. Nós estamos extremamente bem localizados no centro do estado de São Paulo, perto do norte do Paraná, sul do Mato Grosso, Rio de Janeiro, Minas Gerais. Essa localização, e se nós criarmos alguns outros atrativos, diferenciais competitivos, para que as empresas se interessem em instalar em Bauru, nós vamos conseguir, a partir daí, começar a gerar mais emprego e mais renda. E como fazer isso? Com um modelo que é inédito no país, que é o modelo de ecodistrito. Nós não inventamos isso. Existe um estudo da UFRJ, que é uma das maiores referências em sustentabilidade no país,
e diz quais são as tecnologias que mais vão se desenvolver para os próximos 30 anos. E as tecnologias ambientais são essas que vão se desenvolver. Então, nós criamos esse novo modelo, que é também dentro da área do aterro sanitário. Nós vamos ter lá uma usina de lixo, fornecendo energia para esse ecodistrito, e nós vamos, no nosso governo, contratar o projeto de implantação e, quem sabe até, chamar a iniciativa privada para nos ajudar, através talvez de uma parceria público-privada, a instalar esse aterro em módulos. Esse ecodistrito em módulo. Então nós vamos ter o ecodistrito, que é o primeiro distrito ambiental, onde vão se instalar empresas de reciclagem, de biotecnologia, de nanotecnologia, energias renováveis. Para você ter uma ideia, nós, quando na Secretaria de Desenvolvimento, iniciamos uma discussão, e ela continua, da instalação de painéis solares em cima do aterro sanitário que está exaurido. Nós teríamos energia solar sendo gerada para o município. Então existem diversas formas de nós fomentarmos. O que nós precisamos criar é este modelo para atrair as grandes empresas, as grandes indústrias com diferenciais competitivos. Eu não tenho dúvida de que vai ser um grande modelo. Vamos falar da saúde também. O governo municipal, ele vem contratando, as últimas contratações de médicos foram pela Fundação Regional de Saúde, para não superar o limite de gastos com o funcionalismo público que é dado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, mas essas contratações vêm sendo questionadas pelo Tribunal de Contas do Estado. No seu plano, você fala em reavaliar a Fundação de Saúde. O que seria essa reavaliação e como novos médicos seriam contratados sem ultrapassar esse limite de gastos? Quando nós falamos em reavaliação, é ampliar a gama de serviços que a Fundação presta. A primeira discussão que você disse do Tribunal de Contas, nós vamos avançar na contestação disso. Porque, veja, é impensável que uma fundação de Bauru não possa contratar e uma fundação estadual como a FAMESP possa contratar e que isso não incida na folha de pagamentos. Veja, é um contrassenso e que nós vamos levar ao tribunal, e aí cabe não só uma discussão jurídica, mas uma discussão política também. Veja, um problema tão grave como falta de médicos não pode ser tratado atrás de uma escrivaninha. Nós vamos, se precisar, ir até o tribunal para discutir e mostrar os exemplos que todo o Estado tem de contratação através de fundações. Não tenho dúvida que nós vamos ultrapassar isso. Nosso tempo está acabando, Purini, só para atualizá-la. E a fundação, ela não vem apenas para facilitar a questão do nível de endividamento ou do nível de contratações, mas ela facilita e é um atrativo a mais para que o médico seja contratado, porque ele é contratado como pessoa jurídica. Então nós conseguimos contratar mais de 100 médicos para a rede, resolvemos o problema da falta de médicos, tirando a questão dos pediatras, que é um problema que não é de Bauru, mas é um problema geral, nós resolvemos a falta de médico. Agora a fundação, a reavaliação consiste em poder assumir as especialidades, tanto na medicina como na contratação de médicos especialistas, como exames nas clínicas locais para oferecer para as pessoas, e ao mesmo tempo discutir para que a fundação seja a gestora de um hospital municipal para que nós possamos cuidar dos pacientes de Bauru numa estrutura bauruense. Cuidar dos nossos como nossos. Tá certo, Purini. Eu agradeço a sua participação aqui no Nesp Notícias. Eu que agradeço. Muito obrigado. E depois do intervalo, você vai ver a festa dos 40 anos da Unesp. Um evento com homenagens e apresentações musicais marcou as comemorações. Voltamos já já. Voltamos e vamos direto para a previsão do tempo, saber como fica o tempo nesta quarta-feira. O tempo se mantém estável no estado. As temperaturas começam a subir a partir de amanhã. Em Bauru, a umidade do ar agora é de 45%. Os ventos sopram a 3 km por hora. Hoje, os termômetros variaram entre 9 e 24 graus. Para amanhã, a mínima prevista é de 12 e a máxima de 27 graus. Nós falamos aqui no Nesp Notícias sobre as comemorações dos 40 anos da Unesp, num evento realizado ontem em São Paulo. Antes da festa, o reitor da Unesp, professor Júlio César Durigan, conversou com nossa equipe sobre a recente nomeação dele como conselheiro da FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo. A FAPESP é um orgulho para todos nós. Eu trabalhei na FAPESP bastante tempo na área de ciências agrárias, fui coordenador na área de ciências agrárias e sei da seriedade com que a FAPESP conduz os seus trabalhos. A FAPESP, ela hoje está se voltando para a parte tecnológica também, eu acho importante isso, e nós vamos defender também essa ideia dentro do Conselho Superior da FAPESP. Vamos ver então como foi a festa que marcou os 40 anos da Unesp num espaço privilegiado em São Paulo.
O dia era de festa para a Unesp e a Sala São Paulo, na capital paulista, uma das mais imponentes salas de concerto da América Latina, foi o local escolhido para comemorar os 40 anos de encampação dos institutos isolados que deram origem à instituição. A cerimônia teve início com a entrada do cortejo universitário, membros do conselho e diretores, representando cada uma das unidades, e o reitor, o professor Júlio César Durigan. Com ele na mesa, o secretário de Educação do Estado, José Renato Nalini. Para mostrar a evolução e as conquistas da universidade ao longo de todos esses anos, foi exibido um vídeo institucional preparado pela TV Unesp. Fundamental para a multiplicação do conhecimento. A Orquestra Acadêmica da Unesp foi uma das grandes atrações da noite e se apresentou com o Coro Jovem Sinfônico de São José dos Campos. Durante a cerimônia, funcionários, professores e egressos da universidade foram homenageados, todos indicados pelas próprias unidades. Além deles, os ex-reitores também estiveram presentes e receberam homenagens. O professor Paulo Landim foi o primeiro a estar à frente da universidade após a concessão da autonomia pelo governo do estado entre os anos de 1989 e 1993 e destaca esse como um marco para a Unesp. Nos deu uma responsabilidade especial e nós tivemos que aproveitar essa responsabilidade. Tanto que o sistema universitário paulista, constituído pela Unesp, pela USP e pela Unicamp, teve um grande desenvolvimento exatamente devido a essa situação. O professor Arthur Roquete de Macedo foi o sucessor de Landim. Para ele, ao longo dessas 4 décadas de unidades isoladas, a Unesp se transformou em uma instituição forte e coesa. Uma prova é o desenvolvimento científico da instituição. Quando nós começamos, nós tínhamos 2 universidades muito consolidadas no estado de São Paulo, que era a USP principalmente e a Unicamp. Mas nós tínhamos várias federais atuando. E a Unesp progrediu tanto, a Unesp foi com tanto esforço no sentido de se atualizar, no sentido de se promover, no sentido de se diferenciar, que eu posso dizer para você hoje que ela está no nível das melhores universidades brasileiras. Para traduzir em números a importância desses 40 anos, a Unesp possui 34 unidades em 24 cidades. Por ano, 5.500 profissionais são formados pela instituição e 8% de toda a produção científica do país vem da Unesp. Uma universidade considerada jovem, com muito ainda a ser desenvolvido. E eu costumo dizer sempre que, apesar de jovem, com 40 anos, a Unesp fez, nesse período, 40 anos, o que muitas universidades pelo mundo afora, tradicionalíssimas, não fizeram em 400 anos. Então é um trabalho realmente profícuo, um trabalho que da comunidade, que sabe vivenciar e manter a qualidade nos momentos de dificuldade e sabe aproveitar as oportunidades nos momentos melhores. Outro ponto que faz a Unesp celebrar o posto de uma das principais universidades do país é a presença nas comunidades. A Unesp ela já nasceu com uma vocação de interagir com a sociedade, não é? É a universidade que mais participa daquele capítulo tão olvidado pelas universidades tradicionais, que é a extensão. Se em tão pouco tempo, 40 anos, se conseguiu atingir esse estágio, nós só podemos esperar que a continuidade será cada vez mais adequada e compatível com as expectativas e com os sonhos dos paulistas. Para fechar a noite e o ano de comemorações, um livro editado especialmente para marcar o aniversário foi distribuído. Publicamos um livro que conta não só a história da Unesp, mas a história das bibliotecas da Unesp e também conta unidade por unidade, o que cada unidade tem, quantos servidores, quantos funcionários, o que ela faz em pesquisa, e é isso que a sociedade precisa saber. Esse livro vai ser distribuído internamente e também vai ser distribuído para outras instituições. É um livro bilíngue, português e inglês, dentro dos parâmetros de internacionalização que tanto a universidade busca nos últimos anos. 4 décadas de história, de serviços prestados à comunidade e de excelência no ensino e na pesquisa.
É isso por hoje. O Nesp Notícias volta amanhã às 7 da noite, ao vivo. Tchau! Thank you.